Lovecraft sempre foi aficionado pelo desconhecido. Se formos analisar a sua obra, podemos constatar que sempre ele tratava de temas principalmente que fugiam à compreensão humana. Muitos dos seus monstros são monstros extraterrestres, que vêm de longe, de galáxias muito distantes e há muito esquecidas. Ou de tempos remotos, de eras e eras incontáveis, antes da criação da Terra. Mas ele não fugiu a um tema que é bem comum a nós. Mais de 70% do planeta Terra é composto por água, e desses 70%, muito pouco foi descoberto ainda. E é claro que Lovecraft não poderia deixar esse tema tão relevante e tão misterioso de lado. E é exatamente sobre esse tema que nós iremos tratar hoje. Vamos falar sobre o conto Dagon, de H.P. Lovecraft. Esse conto eu li na obra Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft, lançado pela editora Edra e lançada exclusivamente, vendida exclusivamente pela Livraria Cultura. No conto acompanhamos a história de um narrador-personagem, assim como a maioria das histórias de H.P. Lovecraft. Descobrimos que ele é um navegante que se torna um prisioneiro de guerra e consegue fugir. Mas, durante a fuga, ele acaba sofrendo de um surto psicótico, acaba desmaiando e acaba naufragando em uma terra desconhecida. Nessa terra ele começa a perceber que existem coisas diferentes da que normalmente existiria em lugares comuns. O ambiente que Lovecraft cria é tão pesado, é tão tenso, que deixa você apreensivo a cada parágrafo. Depois de um certo tempo, o nosso narrador-personagem acaba decidindo descobrir um pouco ou explorar um pouco a ilha em que ele está. Ao andar por essa ilha, ele acaba tentando entender de que é formado o solo ou como aquela ilha foi parar naquele lugar, porque ele, sendo navegante, ele não conhecia aquele pedaço de terra. Nessa exploração ele acaba subindo um alto monte em que, ao olhar para o horizonte, ele descobre um poço, e nesse poço ele descobre um monolito. E é aí que a coisa começa a ficar mais estranha do que já é. O que acontece é que nesse monolito ele acaba descobrindo alguns hieroglifos. Hieroglifos que contam a história de seres que há muito existiam naquele lugar. E ele percebe que esses seres eram cultuados por pessoas, por seres humanos, pois achavam que esses seres eram tipo deuses. O monolito ele está localizado no centro de um lago, no centro de um vale que tem um lago, e ele está localizado nesse centro. O lago é bastante profundo, daqueles que não conseguem se ver o fundo. Ao analisar cada vez mais os hieroglifos no monolito, ele acaba notando um pequeno borbulho na água. E quando ele não esperava, acontece o inesperado ou o inominável. Surge um ser de proporções gigantescas que se prende ao hieroglifo. Esse ser tem uma aparência anfíbia, mas que foge da compreensão de qualquer ser humano. Ao ver esse ser, o nosso narrador começa a correr desesperadamente, com medo e com anseio do que ele seja. Então ele consegue fugir. Só que a simples visão daquele ser deixa o nosso narrador completamente louco. Dagon foi um dos primeiros textos escritos por Lovecraft, e nele já conseguimos sentir toda a profundidade e o terror que H.P. Lovecraft consegue passar para nós leitores. Ele é um conto tão curto, mas com tanta intensidade, que as poucas páginas que nós lemos do conto nos deixa tão apreensivo, que é angustiante. E uma coisa que me deixa tão empolgado a ler Lovecraft é o fato de ele não nos entregar tudo de bandeja. Sempre há um mistério, sempre não conseguimos descobrir o que realmente é o monstro ou o que realmente acontecia antes. É só suposições de uma mente louca. Essa dúvida que permeia a obra de Lovecraft é tão legal, porque nós não sabemos se realmente existia um monstro ou se era um surto psicótico do narrador-personagem. Nós não sabemos o que acontece. E é exatamente isso que nos deixa tão intrigado, a impossibilidade de saber a resposta real. Por isso, não perca a oportunidade de ler Dagon, de H.P. Lovecraft. Na verdade, não só Dagon.
alguns outros livros, alguns outros contos de H.P. Lovecraft. Eu mesmo aqui no canal já falei sobre Nas Montanhas da Loucura, que é outro conto maravilhoso de Lovecraft. Vai estar o card aqui em cima e vai estar o link lá na descrição do vídeo. É isso, Literagentes, esse foi mais um vídeo do Literagentes. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal, de seguir nas nossas redes sociais. Os links estão todos lá na descrição. De seguir os nossos parceiros no Instagram, também tem link lá na descrição. E leia, pense, mude, seja um literagente. Até a próxima. Sempre quando eu vou ler alguma coisa de Stephen King, eu já vou com a expectativa lá em cima. Primeiro, porque ele é um dos meus autores preferidos. E segundo, porque ele sempre escreve coisas magistrais.